Oi, gente! Vamos para mais um tutorial. Hoje não tem a mãozinha. Ah, tem a mãozinha! Vamos lá então, gente. Como a gente já combinou, hoje então a gente vai trabalhar nesse banquinho curvo aqui e a gente vai continuar lembrando, né, daquilo que a gente veio aprendendo aqui nessas aulas. E hoje a gente vai adicionar mais alguns novos modificadores, algumas possibilidades aqui para vocês entenderem o que dá para fazer. Então vamos lá. Vamos pensar em como que a gente pode facilitar a nossa vida em relação à modelagem. Se a gente imaginar aqui formas básicas, em geral a gente está trabalhando com retângulos, né? E a base principal desse banquinho é como se fosse um cubo, né? Um retângulo realmente inicial e depois um cubo aqui, tanto para a base dele quanto para o assento também. Então, a partir de cubos, de retângulos, a gente começa a fazer toda a nossa modelagem. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, então, uma box e aí, em geral, eu vou começar ela aqui, vou dar um volume para ela e aí eu vou modificar essa box aqui. Pensando em medidas que talvez esse banquinho possa ter, vamos imaginar aqui essas medidas, nada muito certo, mas de repente a gente pode considerar que ele tenha, de repente, uns 55 de largura por uns 44, 45 de altura, que é a medida padrão de um assento, né? E eu acredito que ele deva ter uma profundidade de 40. Então, vamos trabalhar com essas medidas daqui, tá? Tudo certo. Então, vamos partir desse box aqui para começar a trabalhar. Eu vou ligar aqui as minhas edges, tá? Com F4 para adicionar as minhas edge faces aqui, pra gente entender da onde que a gente parte. Nesse caso, eu vou usar esse box só para ponto de partida, só porque eu quero aproveitar para pegar essa linha aqui que já vem certinho na medida que eu quero. Então, eu já vou converter ele direto para polígono, certo? Então, já vou entrar aqui, já mandei converter em polígono. Aí, eu vou pegar essas linhazinhas aqui, pressionando Ctrl no meu teclado e vou criar um shape a partir delas. Lembrando que eu preciso alterar de smooth para linear, para que ela não fique curva e eu consiga trabalhar direitinho, né? Nesse caso aqui não é uma superfície curva, é bem retinho. Então, eu vou chamar aqui de pés do banco. Pode ser assim. Ok. Agora esse box aqui, eu vou botão direito e vou ocultar ele. Para agora eu não vou precisar, então eu vou dar um Hide Selection aqui. Eu vou usar só essa partezinha, que é bem essa lateralzinha aqui do meu banco. A partir dela, a gente vai entrar no modificador e vai ligar aqui o Enable in Render e Enable in Viewport, certo? E isso a gente já fez, né, na aula anterior, para conseguir trabalhar nesse sentido. Então aqui, partindo disso, eu vou considerar que ele tenha de repente uns 2x2 para ter essa perninha de fora, que eu acho que já é bem suficiente, certo? Então agora olhando aqui, a gente vai precisar fazer essa base aqui de sustentação do meu banco, que vai 2 lá pro outro lado, e dando um zoom aqui, a gente observa que ele tem tipo um pininho ali que vai segurar esse assento. E se não tiver, a gente vai fazer também, para vocês conseguirem trabalhar nesse sentido da modelagem. Então, como é que eu vou fazer isso? Muito bem, feito isso, então, eu vou aqui para minha vista de topo, do meu banquinho, e como eu parti a minha modelagem de um box, o centro da perninha do meu banco tá aqui no meio, né? Tá fora de eixo. Então, para facilitar a nossa modelagem, vamos alterar esse pivô aqui. Vamos aqui dentro de afetar o pivô, né? Ajustar o pivô. E aí eu vou posicionar isso daqui com o meu snap ligado. Eu vou posicionar aqui no cantinho, ó, tá pegando bem no meio. Então, eu vou vir dando um zoom aqui
e vou grudar aqui. Ah, ele vai pegar o meio da minha linha. Olha só, até foi interessante que isso aconteceu. Vamos fazer o seguinte, a gente vai converter isso aqui para polígono, direto aqui. E aí agora sim ele vai pegar essa borda como polígono, porque antes ele estava entendendo só a linha do meio. E esse shape retangular era só a visualização. Lembra que a gente ligou o shape na viewport no render? Era só um shape. Ele não era um polígono, era só visualização, tipo um fantasminha, tá? Então já desconectei aqui o meu pivô, alinhei aqui na pontinha. Ainda com o meu snap ligado, eu vou marcar aqui que eu quero pôr tudo no 0. Então aqui por baixo, ó, pelo meu Absolute Mode Transform, eu vou zerar tudo, tá? Então eu vou colocar tudo aqui em 0, beleza? Ó, aí eu posicionei aqui no meio. Para que eu tô fazendo isso, KT? Para facilitar a nossa vida. Porque agora a gente precisa fazer essa partezinha do meu banco que vai lá pra frente, certo? Então, a gente vai trabalhar com uma ferramenta dentro do modificador do Editable Poly que se chama Slice Plane, ok? Para ativar ela, a gente vai clicar aqui no elemento, vai selecionar todo esse elemento da perninha, né, no caso dos pés aqui do meu banco, e vou aqui em Slice Plane, ok? Ativei. Ó, tá vendo que ele já faz esse corte aqui na perninha? Né? Significa que eu vou cortar, eu vou fazer uma marcação, um corte nesse elemento, na posição que tiver o meu plane aqui, tá? Para que fique na posição que eu quero, eu vou na minha vista de topo, com o T, né, no meu teclado. E aí, eu vou alterar o meu eixo de corte aqui para 90 graus. Para isso aqui funcionar direitinho, é importante que o Snap Angle esteja ligado. E aí eu vou ativar minha ferramenta de rotação, tá? Que pode ser aqui por cima ou pelo atalho E no teclado. Isso vai garantir que eu vou mexer aqui até marcar os 90 graus aqui. E ali embaixo, ó, vocês vão ver que eu tô com 90 graus certinho no eixo. E o fato de ele guardar a cada 5 aqui também me garante que eu estou a 90 graus. Vou voltar para modificador Move, no caso com o meu W no teclado. E vou posicionar mais ou menos aqui, ó, da metade para frente. Então, vamos considerar que a gente estava aqui tudo no 0, né, aqui em Y, ó, então a gente vai mudar por aqui. A gente estava aqui no 0. Se eu for a 20 centímetros, vai dar no meio do meu banquinho, né? Então, mais ou menos por aqui, assim, eu vou conseguir fazer a marcação aqui do meu banquinho, para fazer a sustentação das pernas, tá? Então, aqui, se eu colocar 10, vai funcionar? Não vai, porque aqui a gente tá no absoluto, lembra? Então, para vir mais 10 a partir desse ponto que eu tô, eu preciso alterar aqui, ó, para que ele fique a partir de, né? Então, Offset Mode Transform, ok? E aí sim, em Y eu consigo adicionar mais 10. E aí tá ótimo, gente. A gente vem aqui, dá um slice, aí ele faz o primeiro corte. E agora eu vou voltar 2 aqui pra trás, tá? Só por enquanto pode ser 2. Então, menos 2. A partir de onde eu tô, em Y, ele vai descer. Dei um Enter no meu teclado, Slice novamente. Vou clicar em Slice Plane para sair da minha ferramenta. Pronto, agora ele já fez esse cortezinho ali que eu precisava. Beleza. Então, agora, eu vou aqui pelo lado de dentro do meu banquinho, vou selecionar só a face, só o polígono. Vou alterar aqui pro Q, no caso, né, pra setinha, Select Object aqui, para não ficar puxando aqui sem querer na minha modelagem, tá? Então, eu vou sempre deixar aqui marcado na setinha. O atalho é a letra Q, beleza? Com essa face aqui selecionada, eu posso vir aqui e dar um Extrude. E aí, pode ser um Extrude aqui de 30, mais ou menos, considerando que a gente colocou 55 lá. Vamos deixar 30, vamos fazer ele mais larguinho, pode ser, só para arredondar mesmo.
Então, beleza, fiz um lado da minha perninha. Agora vamos fazer o outro aqui? Será que a gente precisa mesmo fazer um por um de todos os ladinhos? Na verdade, não, tá? A gente pode trabalhar com symmetry, com uma simetria, na verdade. Então, aplicando alguns modificadores aqui em cima com eixos de simetria, a gente vai praticamente terminar o nosso banquinho. Então, vamos ver aqui como é que vai funcionar. Eu vou adicionar, então, o symmetry aqui no meu modificador. Ó, e aqui ele já começou a fazer alguma coisa, só que ele fez pelo eixo errado, né? No caso aqui, o symmetry que eu vou precisar, deixa eu ver se é no Y aqui, ó, vou desmarcar o X, é no Y, só porque o meu mirror aqui, ele tá na posição errada. Então, eu vou entrar aqui dentro e vou alterar a posição aqui, ó. Vou lá pela minha vista de topo e vou posicionar esse daqui no 20, que vai dar bem no meiozinho do banco, conforme o que a gente estava fazendo. Olha só. E pronto. Já fiz a outra metadezinha do meu banco. Vou sair aqui de dentro do mirror, para mim não alterar mais esse eixo. E agora, eu vou dar outro symmetry, só que daqui pra cá, pro outro lado, pra mim continuar o meu banquinho pro lado de lá. Então, novamente, eu venho aqui e dou outro symmetry. E aí, aqui, na posição de X, só que a gente tem que jogar esse mirror aqui lá pro ladinho. Então, em X, se a gente colocou 30 antes, ó, ele vai puxar ao contrário. Então, a gente vai dar um flip. E aí, deu certo. Beleza, só voltando aqui para vocês entenderem, né? Quando a gente marca a posição do mirror aqui, ó, ele tava ao contrário, né, pessoal? Ó, ele tava do X para trás, ou seja, eu preciso do X para frente. Então, eu vou vir aqui dar um flip. E aí, quando ele some tudo, é porque a gente precisa jogar aqui essa distância lá para frente, senão ele fica zerado. Então, quanto mais eu venho aqui perto, ele vai dando mirror, 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 até zerar. Então, era isso aqui que estava acontecendo, tá? Vindo aqui, então, agora a gente vai colocar na posição certinho que a gente precisava, que era 30 aqui embaixo. E aí, gente, praticamente temos a base do nosso banquinho. Só que aí, eu fiz propositalmente ele assim, mais estreitinho, para vocês entenderem que tudo que eu fizer de modificação aqui nesse 1/4, né, da perninha do meu banco, ele vai alterar nos outros symmetries também, tá? Então, vou fechar os olhinhos deles aqui por enquanto. Vou entrar aqui na vista de topo do meu Editable Poly, ok? E vou puxar pelos vértices um pouquinho pro lado, uns 2 centímetros pra cá, pra gente fazer isso aqui mais larguinho um pouco, né? Que é basicamente o que a gente tem ali, ok? Então, a partir de onde eu tô aqui, eu quero vir 2 pra baixo. Então, eu altero aqui pra se tornar a partir de, beleza? Então, em Y, eu quero menos 2. Ok, ó, acho até que foi muito, então vamos voltar um aqui pra trás, vai ficar com 3, ok? Beleza, então eu vou no meu primeiro symmetry e vou ligar o meu olhinho. E ele já fez a modificação conforme o que eu alterei ali, beleza? Olha só, que fácil, né, gente? Continuando, então, da mesma forma que a gente alargou essa pecinha aqui, a gente vai criar aquele pininho ali que vai sustentar o assento do meu banquinho. Então, eu vou fazer um pininho aqui, realmente. Eu posso vir aqui e dar um Edit Poly aqui por cima, ou eu posso fazer da mesma forma, fechar o olhinho aqui do Symmetry, por enquanto, e vou vir aqui dar mais um Slice Plane aqui em cima. Então, vou selecionar isso aqui, vou vir com o meu Slice Plane, ele vai estar na última posição que a gente trabalhou, e agora eu vou dar um giro nele com o E aqui de atalho, com o Rotate ativado. Vou girar aqui em 90 graus, porque agora eu quero cortar nessa posição. E vou mais ou menos aqui assim, ó, onde eu acredito que ele vai estar, esse pininho, certo? Então, eu vou marcar aqui com o Slice e vou jogar um pra frente, eu acredito que já é suficiente. Beleza, já fiz a marcação. Então, aqui, novamente, eu vou ali, marco a facezinha que eu quero alterar.
E aí eu vou dar um extrude aqui pra cima, de uns 2, 3 pode ser, aqui, beleza. Já fiz a alteração, vou ativar o Symmetry e agora realmente a base do meu banquinho já tá pronta, certo? Ó, vou desligar a visualização das edges, tô aqui na perspectiva, o atalho no meu teclado, né, pra perspectiva é o P, beleza? E agora a gente já pode trabalhar no assento, porque a base dele já tá ok, beleza? Então vamos de vista de topo. E vamos lá adicionar uma box para a gente começar a trabalhar. Mas antes disso, aqui tem até um reloginho me lembrando, ó, que eu ainda não salvei a minha modelagem. Então a gente vai salvar ela para garantir que a gente não vai perder, né, pessoal? Puxar aqui pro ladinho, só para encontrar a nossa pasta da nossa aula. E vou salvar aqui o nosso banco curvo, essa modelagem. Pronto, já salvei ela aqui. Por hora, eu vou até deixar aqui minimizado esse banquinho, mas pra gente fazer aquele assento então. Então, a partir de um box, a gente vai vir aqui fazer ele um pouquinho maior, porque pelo que a gente vê ele é um pouquinho maior, né? Então, aqui a gente pode considerar, de repente, uns 50 de largura por uns 65, 70, 75 de repente, poderia ser. E a espessura, vamos colocar aqui de uns 4, 3 centímetros. Eu acho que tá beleza, por enquanto. E aí, pessoal, observando aqui a nossa modelagem, como é que a gente vai curvar esse assentozinho aqui? Como é que a gente faz essa modificação? Da mesma forma, é um modificador, né? Bem tranquilo de a gente trabalhar. Mas, para que ele funcione corretamente, nós precisamos adicionar algumas subdivisões nesse box aqui, tá? Então, eu vou aqui e vou adicionar umas 10 linhas na horizontal e umas 10 linhas aqui na vertical. E agora aqui no meiozinho, vamos tentar trabalhar assim com, ver se vai dar certo. Qualquer coisa a gente acrescenta mais aqui. Mas a princípio é para funcionar muito bem assim. Então vou aqui na minha vista frontal e vou posicionar o meu assento aqui mais ou menos aonde eu quero que ele fique, né? Então aqui, beleza, vou na minha vista lateral, tudo certo. Vamos ver aqui então como é que tá ficando. Ok, e aí aqui nesse assento, eu até vou alterar o nome dele para assento, a gente vai entrar com o modificador Bend, ok? Eu vou ativar aqui a nossa visualização em F3 e F4 para a gente enxergar o que está acontecendo. E aí aqui a gente vai colocar um ângulo só pra gente enxergar. Vou colocar aqui 45. Meu Deus, que loucura! Pessoal, aqui a gente vai testando, tá? Pra ver em qual que ele vai funcionar. Aí vocês vão ver, provavelmente um de vocês vai ser no X. E aí aqui tá dando pra baixo, então a gente muda aqui para menos 45 e ele vai pra cima. 45 aqui no caso é muito, né, gente? Então eu vou aqui na minha vista frontal. Mais ou menos aqui a gente pode chegar naquilo que a gente está enxergando aqui do ladinho. Então, vamos diminuir um pouquinho aqui. Deve ser uns 23 menos 25. Ó, acho que tá legal. Aí a gente já tem essa curvaturazinha aqui do nosso assento. Beleza? Agora, feito isso, vocês até podem brincar um pouquinho mais. Aqui tem outras possibilidades em relação a essa ferramenta. Vocês podem explorar ela um pouquinho mais. Para agora, o que a gente precisa é isso aqui, tá, pessoal? Então, não precisa loquear muito aqui com a ferramenta Bend, tá?
Deixa eu ativar a perspectiva. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa suavizar esses cantos, né? Porque a gente não quer nada de canto aqui, a gente tem tudo arredondado, tudo bem bonitinho, né? E aí, para que isso aconteça, a gente vai lá naquela ferramenta que a gente já conhece, que é o Turbo Smooth, ok? E aí aqui dentro dele, a gente pode aumentar o número de interações para a gente ter um banquinho bem arredondadinho assim, ó. Olha só que coisa mais querida, certo? Bom, gente, agora o nosso banquinho dá para considerar que ele tá praticamente pronto, né? Eu até vou baixar um pouquinho mais aqui, ó, para ele ficar mais encaixadinho. Então ele não vai encostar ali embaixo, mas ele tá bem encaixadinho nos pinos ali que a gente fez, ó, que vai segurar esse assento tecnicamente, tá? Olhando aqui, eu acho que é menos curvado, então eu vou reduzir aqui pra 20, de repente, eu acho que é por aqui, ó, eu acho que ele não é tão curvadão pra cima, mas 20 parece tão pouco, tá bom, chegar aqui no meio termo, algo que a gente considere que tá legal. Tá? Agora a gente vai para os refinamentos dessa modelagem aqui, beleza? Bom, pensando nisso, o que eu quero acrescentar aqui nessa modelagem, na partezinha do assento? Eu vou querer fazer no contorno de todo esse assento aqui, uma costura, uma linhazinha de costura que vai seguir por toda a volta. Então a gente vem aqui e adiciona mais um Edit Poly, tá? Em cima desse aqui, eu vou pegar essa linha aqui, vou pedir para dar um loop, e aí ele vai pegar todo o contorno do meu banquinho aqui, e olha só que legal. Agora a gente vai lá naquela função que a gente já conhece, de Create Shape, tá? Então, vou vir aqui, vou dar um Create Shape, nesse caso pode ser Smooth, porque a gente quer mais arredondado, então eu vou chamar de costura. E aí ele vai guardar a informação da última que a gente fez, que foi um perfil retangular. Nesse caso aqui, a gente vai mudar esse perfil para o perfil radial, e aí a gente vai fazer ela bem pequenininha, assim, ó, tipo um 0,15. Eu acredito que vai ficar legal, olha só. E a gente vai dar esse acabamentozinho aqui nessa lateral, olha só que legal. E a gente até pode incrementar um pouquinho mais ainda aqui, ó, pra ficar mais lisinha ainda essa superfície. Porém, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Então, assim, dependendo de onde for utilizar esse banco, a gente precisa reduzir esse número de interação, porque senão fica uma quantidade exagerada aqui de polígonos e não precisa, tá? Mas, assim, para fins de modelagem e em relação a ela ficar bem acabada, a gente começa a ter um efeito bem legal. Bom, aqui em relação ao pezinho, a gente pode trabalhar com o chamfer, né, para dar um acabamento aqui mais interessante, porque se a gente observar, ele tem essa quebra, né, das arestas, aqui elas não são tão retas e tão marcadas, e aí a gente pode fazer tudo isso, beleza? Então aqui, pessoal, eu vou querer fazer mais um detalhezinho, porque se a gente olhar aqui, ó, ele não é exatamente alinhado, né? Essa partezinha aqui de dentro, ela é um pouquinho mais baixa e aqui é um pouquinho mais espesso. Então, tem duas coisas que a gente poderia fazer. Ou baixar um pouquinho a espessura desse meiozinho aqui, o que eu acho que talvez enfraqueceria um pouco, ou aumentar esse perfilzinho aqui do lado. E aí, eu gostaria de fazer isso. Então, eu vou fechar o Symmetry aqui por enquanto. Vou voltar aqui nesse perfil, vou selecionar toda essa parte de cima, a parte do topo, né, desse pezinho aqui, e vou dar um Extrude, para ele fazer de cantinho assim, e aumentar um pouquinho, olha só, um 0,5, eu até já tinha testado aqui para ver como que ele ia ficar. Pode ser que o de vocês esteja ficando errado, ó, pode ser que ele tá dando um Extrude só ali, pode ser que ele venha já direto em normal ou por polígono, e aqui esse canto pode acontecer, ó, quando a gente faz por polígono. O zoom, assim, ó, mais devagarinho, a gente faz pressionando o Alt, tá? Pra dar esse zoom mais
mais suave aqui. Se a gente mexer com o scroll, ele vai rapidão assim, né? Então com o Alt ele vem mais devagarinho, a gente tem mais controle. Já fica mais essa dica. Então no caso aqui a gente precisa trabalhar com normal aqui dentro dessa configuração do extrude. Local normal, ou seja, ele vai pegar todas as direções das normais dessa base poligonal aqui e vai fazer o extrude com esse cantinho aqui, o que é importante e a gente precisa. E aí ele vai fazer esse dentezinho ali, ó, e a gente vai ter uma modelagem mais interessante nesse caso, tá? A gente poderia vir aqui por dentro e trabalhar com o chamfer aqui por dentro. Só que ele causaria uma quebra também nessas linhas aqui de dentro, né? No caso, assim, ele faria mais divisões e a gente não precisa. Então, tem como a gente trabalhar com o chamfer direto aqui como um modificador, logo aqui em cima de tudo. Então, a gente entra aqui na lista e procura o chamfer direto. Ó, e aí aqui parece que deu tudo errado, mas calma que vai dar bom, tá? Aqui o amount dele tá muito grande, então a gente vem aqui e coloca um 0,15, só para dar uma quebra naquela aresta que estava muito marcada. E aí o legal é que ele vai fazer só nessas linhas de contorno, ó, ele tá marcando só as bordas realmente, para deixar elas mais suavizadas. Vamos tentar um 0,2 aqui, ó. O 0,2 a gente ainda consegue, a gente não tem transpasse aqui de nenhuma linha. Então dá pra trabalhar assim, beleza? Ele vai fazer em tudo, porque tá aqui nas nossas camadas, né, dos modificadores, o chamfer tá por cima de tudo. Então ele vai pegar todos os symmetries que a gente aplicou em cima do polígono editável, né? E vai fazer esse efeito. Só que se a gente observar, meio que dá um pauzinho assim, né? Quando a gente liga o chamfer, ó, ela deixa de ser uma base retinha aqui e ela fica meio abaulada, ó, aqui nas superfícies. O chamfer, quando a gente trabalha com ele, geralmente ele causa isso, tá? Em qualquer base poligonal. Então a gente precisa vir depois do chamfer e aplicar um outro modificador que se chama smooth, para ele suavizar. E só o fato de eu colocar ele aqui na minha modelagem, vocês já vão ver o efeito que dá. Então fica ligado aqui no pezinho dele para ver o efeito. Olha só. Então ele já faz ali, ó. Vou tirar os edge faces. E olha só o glow que ele já dá aqui na modelagem, né? Ele melhora esses bugs ali, esses erros nas faces que causa aqui embaixo, dá pra ver bem, ó. Então quando eu ligo e desligo o smooth, a gente já tem esse efeito. Eu posso vir aqui e aproveitar a base dos meus pezinhos aqui e fazer mais um detalhezinho da borrachinha que tem ali no pezinho, né, que a gente tem aqui, que no caso poderia ser arredondada até se a gente quisesse, mas vamos pensar de repente em uma mais seguindo esse perfil pra gente facilitar a nossa vida aqui, já que é algo que não vai aparecer muito, né? Então eu vou aproveitar toda essa modelagem que a gente tem aqui e vou abrir um Edit Poly só para pegar esse perfilzinho ali. Depois a gente vai tirar esse Edit Poly, tá? Então eu vou vir aqui, vou trazer um Edit Poly, vou virar o meu objeto aqui por baixo e vou pegar já com o chamfer aplicado, ele vir só com essa basezinha, ó. Aqui tem que tomar esse cuidado, porque a gente trouxe aquela informação de dar um extrude nas bordinhas laterais aqui da malha, né, do nosso polígono. Então a gente tem que tomar o cuidado de pegar aquele pedacinho que foi extrudado também, tá? Então com base nisso aqui, eu vou fazer aquele lance que eu ensinei pra vocês de pressionar o Ctrl e pegar só a edge aqui, tá? Vou desmarcar essa facezinha aqui de cada um deles, ó. Com o Alt pressionado, eu vou desmarcando elas para pegar só o contorninho de fora, que vou dar um Ctrl Z. Ó, aqui marcou uma lá de cima que eu não quero, então vou vir com a seleção com o Alt pressionado, às vezes até facilita pressionar e arrastar. Ó, agora eu tenho só aquilo que eu quero realmente e vou dar um Create Shape, pode ser Smooth aqui, que ele até vai dar uma arredondada, eu acredito. Então, vamos fazer aqui com
vou chamar de pés das pernas. Pode ser esse nome? Então eu vou dar um ok. Ó, ele vai dar uma arredondada, não deu bom, ó. Vou dar um Ctrl Z, tem que ser no linear mesmo, ó. Vejam aqui como é que ele fica, né? Então eu vou chamar de pés das pernas, só pra gente brincar, né? Ó, ele vai fazer aquela marcaçãozinha. O pezinho, ele não é assim naturalmente, né? Então, pra agora, esse Edit Poly a gente só usou realmente pra pegar essa marcação de dentro. Então, eu vou vir aqui, botão direito e vou dar um Delete. Cuidado pra não dar um Delete direto, sem ser por aqui, porque vocês vão deletar todo o objeto que vocês fizeram, tá? Então, eu vou vir aqui, vou clicar nos pés das pernas que a gente fez agora. Vou desmarcar o rendering aqui que a gente ligou neles. Vou converter isso aqui com o botão direito para polígono. E aí ele vai fazer essa facezinha. Que aqui elas estão todas viradas, então já vou vir aqui pelas minhas faces. Vou selecionar todas elas, ó, porque eu tô dentro desse aqui, só vai selecionar aquilo ali. E vou vir aqui e vou dar um flip para ele virar, ó, agora elas vão ficar vermelhinhas todas corretas. E aí, a partir disso aqui, eu vou vir aqui no Shell e vou dar um Shell aqui só pra baixo, nesse caso, né? 1 centímetro é muita coisa. Aqui vai ser um 0,3, que é só aquele pezinho realmente que a gente já conhece, tá? Antes do Shell, até vou fechar o olhinho dele aqui, a gente pode... não, vamos fazer por cima, pode ser, ó. Vamos pegar aqui por cima do Shell, vamos dar mais um Edit Poly. A gente poderia fazer um chanfer em toda, né? Nem precisaria ser por aqui. Vamos vir com o chanfer, então. Ó, vamos vir aqui direto com o chanfer, para ver o efeitozinho que ele vai ter em cima dessa modelagem. Ó, não tá pegando as arestas ali que a gente quer. Vamos aumentar aqui para 2, não. Vamos trocar para nossa ideia anterior. Vamos lá no Edit Poly, como a gente tinha pensado antes. Então, vamos no Edit Poly. Vamos vir aqui pelo Edge. Agora eu vou ligar os Edge Faces, só pra gente selecionar. E eu vou marcar um de cada pezinho com o Ctrl, pra gente dar esse acabamentozinho, pra refinar esse nosso modelo. E aí aqui eu vou dar um Ring, pra ele pegar toda a voltinha aqui daquilo que a gente quer. E aí, fazendo aquele esquema, pressionando o Ctrl, selecionando só o polígono, então ele vai pegar só o que tá aqui ao redor, né? Ah, desculpa, gente, é com o Edge mesmo que a gente quer trabalhar, não é com o polígono, né? Então, vamos dar só um Ctrl Z aqui, pra pegar esse ring aqui que a gente tá querendo. E aí, agora sim, a gente dá um chamfer por aqui, dentro do Edit Poly. E aí, vamos aqui em 0,15. Ó, então, eu vou puxar ele aqui pro lado. Vamos ver se dá pra ser mais. Ó, aqui não dá porque ele começa a dar o transpasse, ó. Então, tem que ser um 0,15 mesmo. Pronto. Aqui, 0,15, beleza. Foi. E aí, depois disso aqui, a gente pode vir com o Turbo Smooth e fazer ele aqui. Ó, ficou zoado. Aqui nesse caso não compensa trabalhar com o Turbo Smooth. Então, vamos trabalhar com ele aqui assim. E vamos ver se a gente consegue suavizar a bordinha de baixo. Se bem que nem precisaria, porque ele é só pra dar aquele acabamentozinho aqui embaixo, olha só. Agora a gente vai subir toda a nossa modelagem. Vou voltar aqui, vou zerar, né? Sair dos modificadores. Vou selecionar tudo e vou mover tudo junto. A partir daqui, 0,3, que foi o que a gente colocou de pezinho pra cima. Ó, agora a gente tá tudo no zero aqui e a gente vai conseguir enxergar esse pezinho aqui, sabe? Pra não arrastar os móveis. Então tá legal ali, temos já o nosso pezinho. Temos as nossas pernas já bem refinadas aqui, bonitinhas. O assento com a costura.
E agora eu quero ensinar mais um tchan aqui que a gente pode dar nessa modelagem, que não necessariamente ela vai funcionar para tudo, ó. Mas para alguns materiais pode ficar interessante no sentido de dar um certo movimento, uma leve imperfeição no tecido que cobre essa almofadinha, tá? Então, assim, a gente poderia considerar que ela fosse aqui, por exemplo, de um couro, de repente um tecido em linho, uma coisa mais levinha que fosse tipo flutuar em cima da basezinha de espuma ou de madeira que ela fosse ter aqui, e ela vai criar esses efeitozinhos, tipo um ruído aqui em cima, que até o nome da ferramenta é Noise. Então a gente vai vir aqui com o acento clicado, tá? Vamos colocar só no acento, na costura não precisa pôr esse efeito. E aqui por cima de tudo a gente vai acrescentar um Noise, que é realmente esse ruído aí que a gente quer dar. E aí aqui, gente, as configurações desse noise é meio teste para vocês observarem o que vocês vão gostar ou não, tá? Vocês podem testar. Eu até vou tirar aqui essa imagem por hora. E aí isso aqui precisa estar bem carregado de polígonos para esse efeito ficar interessante, tá? Eu vou até diminuir a nossa escala aqui já para um 5, para a gente conseguir enxergar a coisa aqui acontecendo. E vou subir só em Z esse movimento. Eu vou colocar uma coisa aqui bem discrepante, só pra gente enxergar o que ela vai fazer, tá? Então é esse efeito que ela vai dar. Não é isso que a gente quer, não é nada assim, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar um 0,5. Ó, já ficou muito ainda, então a gente já tá tendo essa deformação muito grande, ó. Pode ser muito menos que isso, pode ser um 0,2. 0,2 já ficou mais dentro daquilo que a gente gostaria, tá? Eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais alto só pra gente enxergar por agora. E aí vocês podem mexer nos outros eixos aqui também, ele vai fazer pro lado, ó. Inclusive ele tá passando na costura, porque isso aqui tá muito alto, mas só pra vocês entenderem o que ele vai fazer. Então a gente pode jogar pra todos os lados, ó. Então ele começa a criar essas imperfeições aqui na minha malha. Isso aqui vocês podem usar para uma série de coisas, inclusive para terrenos, assim, quando a gente vai fazer. E para alguns tecidos isso aqui vai ficar interessante, tá? Não grosseiro assim como tá. E aí a gente começa a diminuir essa escala aqui para um 2, que ele começa a ficar mais pequenininho, talvez para 1. Ó, 1 já ficou exagerado, né? Mas 2, 2,5, 3, 2 aqui eu acho que fica legal. E aí isso aqui a gente reduz ali para um 0,2, 0,2, 0,2. Ó, bem pouquinho. Aqui nesses de cima, inclusive, eu vou botar só o 0,1, só pra ter um movimentozinho, sabe? 0,15. Aqui eu vou aumentar essa escala aqui pra 3. Ó, e aí ele vai criar esse efeitozinho ali, ó, uma leve distorção na minha malha, pra dar realmente esse... Deixa eu colocar aqui na perspectiva, pra gente enxergar melhor aquilo que tá acontecendo. E aí, olha só que efeito legal que a gente começa a ter em toda a nossa modelagem, né? Isso aqui, gente, é uma modelagem super refinada, tá? E aí, vamos colocar uma corzinha menos esquisita aqui. Vamos trocar essas cores, né? Vamos colocar um cinzinho aqui embaixo. Esse acento, vamos imaginar que é tipo um corinho, né? Vamos colocar na costura aqui, nos dois, essa corzinha. E a minha costurinha aqui, ó, inclusive, eu quero um pouquinho mais escura, ó, só pra dar aquele detalhe. E aqui esses pezinhos, a gente vai colocar uma borrachinha preta, né? Só que aqui preto tá muito preto. Vamos colocar uma escala de cinza. Só dá 2 cliques aqui, tá? Pronto. Só pra gente ter ali esse efeito aqui, vou tirar o grid. Vou vir aqui, vou selecionar tudo, vou trocar só o meu modo de seleção com a letra aqui no teclado. Vou selecionar tudo, vou agrupar e vou chamar de banco curvo. Agora, se a gente movimentar com ele agrupado, ele vai todo junto, beleza? Olha só, gente, então aqui tá feita a nossa modelagem, prontinha, bem finalizada. Aconselho que vocês troquem essas cores para aparecer todos esses detalhes, para ela ficar aqui bem refinadinha,
posiciona de um jeito que a gente consiga realmente enxergar, né, essa curvatura, conseguir enxergar o intervalinho aqui, o suporte para o assento, esse dentezinho que a gente criou aqui, os pezinhos das perninhas do banco, a costura, né? Realmente toda essa modelagem bem feitinha, bem legal, para que aí a gente consiga validar essa modelagem. Então assim, gente, vocês aprenderam a fazer algo realmente bem legal, isso que vocês podem até vender, né, nos sites ali que a gente já conheceu. Mas, enfim, esse banquinho aqui também é uma outra modelagem que eu aprendi com o meu mentor e quis passar para vocês, porque são as ferramentas aqui clássicas que a gente vai utilizar. Vocês devem anotar essas sequências, fazer as anotações de para que servem esses modificadores aqui que a gente trabalhou. Vocês viram que foram alguns bem parecidos aqui, inclusive, né, entre um e outro. Aqui tem que desagrupar para a gente conseguir enxergar. Vou só abrir o grupo aqui para ele liberar os modificadores e a gente conseguir enxergar, né? Lembrar aqui tudo que a gente fez, certo? Bom, pessoal, e aí assim a gente encerra a nossa aula de hoje, o nosso tutorial de hoje, certo?